Comenzamos con la aula 5, respuesta en frecuencia. Vamos a tratar tres tópicos principales que son sistemas de fase mínima, diagrama polar y cartas de Nichols. Agradecimiento al profesor Víctor Campos. O sumario consiste en 16 ítems que vamos a comenzar. ¿Sí? Comencemos con sistema de fase mínima y sistemas de fase no mínima. Função de transferência de fase mínima não possui polos nem zeros no semiplano direito do plano S e é denominado sistema de fase mínima. Função de transferência de fase não mínima possui polos e zeros no semiplano direito do plano S e é denominado sistema de fase não mínima. Estes sistemas possuem as mesmas características de módulo. A gama de valores de ângulo de fase da função de transferência é mínima para sistemas de fase mínima y es mayor do que este mínimo para sistemas de fase no mínima. Para un sistema de fase mínima, a función de transferencia puede ser determinada unívocamente apenas a partir da curva de módulo. Para un sistema de fase no mínima, isso não acontece. Situações de fase no mínima surgem em sistemas que incluem um elemento ou elementos de fase no mínima, si tem uma malha interna instável. Aquí tenemos un ejemplo. Consideremos esos dos sistemas, ¿okay? Cuyas funciones de transferencia son G1 y G2. Certo? A gente vê que G1 tem tanto zero e polo no semiplano esquerdo, e G2 tem um polo no semiplano esquerdo e um zero no semiplano direito. Então, a gente vamos ver. As duas funções de resposta em frequência têm as mesmas características de módulo, certo? Módulo é o mesmo para ambas curvas, G1 em azul e G2 em vermelho, mas diferentes características de ângulo de fase. Okay? Para t igual a 1 e tal igual a 10. Certo? Este é o sistema de fase mínima em azul e a vermelha é o sistema de fase não mínima. G1 é de fase mínima, pois o polo zero está no semiplano esquerdo, e G2 é de fase não mínima, pois tem um zero no semiplano direito. O ganho das duas funções de transferência é o mesmo. Observação 2. O mesmo não ocorre com a defasagem. Os diagramas de Bode da figura 2 mostram que em valores absolutos a defasagem correspondente a G1 é menor do que a associada a G2. De modo geral, a defasagem associada a uma função de transferência de fase mínima é, em valor absoluto, a mínima de todas as defasagens possíveis associadas a sistemas com o mesmo ganho. Da figura 2 pode-se concluir que os valores dos ângulos de fase são menores para o sistema de fase mínima G1 para todas as frequências. Estes dois sistemas diferenciam pelo fator se a gente divide as funções de transferência G2 sobre G1, vamos ter esta expressão, que de módulo ele é unitário, ou zero de vez, certo? E a fase é de menos 2 arco tangente de ômega t. E varia de 0 a menos 180 graus, à medida que ômega varia de 0 a infinito. As características de G podemos ver nesta figura, nas quais temos que o módulo é zero de vez, ou módulo unitário, e a fase varia de 0 a menos 180. Para o sistema de fase mínima, as características de módulo e de ângulo de fase estão relacionadas unívocamente. Se as curvas de módulo de um sistema for especificada para toda a gama de valores de frequência de zero infinito, a curva de ângulo de fase será determinada de forma única e vice-versa. Isso não ocorre para sistemas de fase não mínima. Para um sistema de fase mínima, o ângulo de fase em ômega igual a infinito ou tendendo a infinito torna-se menos 90 vezes Q menos P, onde P e Q são os graus do polinômio do numerador e denominador da minha função de transferência, respectivamente. No sistema de fase não mínima, o ângulo de fase em ômega tendendo a infinito difere de menos 90 Q menos P. A inclinação da curva em módulo
na frequência infinita é igual a menos 20 Q menos P de vez por década. Esta condição também vale para sistemas de fase não mínima. É possível detectar se o sistema de fase mínima pelo exame de inclinação tanto das assintotas de alta frequência da curva de módulo em dB, quanto pelo ângulo de fase em ômega infinito. Okay? Os sistemas de fase não mínima são lentos na resposta. Na maioria dos sistemas de controle rápido, o atraso de fase excessivo deve ser evitado cuidadosamente. E num projeto de um sistema, se a velocidade de resposta for de importância fundamental, não se deverá utilizar componentes de fase não mínima. Um exemplo de elementos de fase não mínima que podem ser presentes ou estar presentes em sistemas de controle é o retardo de transporte ou tempo morto. Observação 3. Um sistema dado pela sua função de transferência GS é dito de fase mínima quando todos os seus polos e zeros se localizam no semiplano esquerdo. Quando há pelo menos um polo ou zero no semiplano direito, dizem que o sistema é de fase não mínima. E observação 4. Na literatura, muitas vezes utiliza a expressão fase não mínima para indicar que há zeros no semiplano direito. Uma vez que quando há polos no semiplano direito, diz que o sistema é instável. Vamos ver então esse sistema, o retardo de transporte, que faz que um sistema se comporte como um sistema de fase não mínima. O retardo de transporte, o tempo morto, o atraso de transporte, tem comportamento de fase mínima e apresenta atraso excessivo sem atenuação nas altas frequências. Este tipo de retardo ocorre nos sistemas térmicos, hidráulicos e pneumáticos. Consideremos o retardo de transporte dado por este elemento, certo? Essa função de transferência, cujo módulo é unitário e cuja fase é igual a menos ômega t radianos ou menos 57,3 ômega t graus. Aqui está o gráfico desse elemento do atraso de transporte em si, cujo módulo é unitário, e a fase, como a gente vê, ele vai a fase desse elemento aumenta com a minha frequência. E como a gente pode ver, já em frequências próximas de 10, tenho que minha fase é de menos 600 graus. Então, a influência desse elemento para altas frequências é bastante importante. Um atraso de transporte é um intervalo de tempo entre o início de um evento e um ponto do sistema e sua ação resultante em outro ponto do sistema. Okay. Um atraso de transporte puro, sem atenuação, é apresentado pela função de transferência da equação 1, onde T é o atraso de transporte. O fator introduz um deslocamento da fase, a resposta em frequência sem alterar a curva de magnitude. E isto ocorre em sistemas que possuem um movimento de material que requer um tempo finito para passar de um ponto de entrada ou de controle para um ponto de saída ou de medida. Certo? Este é um exemplo clássico desse retardo de transporte, na qual temos um sistema de controle de uma laminadora de aço, que é mostrada na figura 2, figura 5, perdão, okay. Onde temos a laminação do aço, da chapa de aço, e a certa distância física, estamos medindo essa espessura dessa chapa. O motor ajusta a separação dos rolos, de modo que o erro de espessura seja minimizado. Se o aço estiver se deslocando a uma velocidade v, então o atraso de transporte entre o ajuste dos rolos e a medida é t igual a d sobre a velocidade da chapa. Portanto, para ter um atraso de transporte desprezíveis, deve-se diminuir a distância até a medição e aumentar a velocidade de escoamento do aço. Usualmente não se pode eliminar o efeito do atraso de transporte. Assim, a função de transferência em malha aberta é a função de transferência compensador, função de transferência planta com a respectivo atraso de transporte. Construa o diagrama de Bode da seguinte função de transferência. Então, aqui a gente tem
esse é um polo, certo? Que a gente vê, sabe que a gente temos duas assíntotas. Esta é minha frequência de canto e esta é minha assíntota para altas frequências. Aqui está o diagrama de fase desse polo real. Este é o diagrama de fase do atraso. E este é o diagrama de fase do polo real com atraso. Então, a gente vê a influência desse atraso de fase. Para frequências na ordem de 10 radianos por segundo, já a defasagem do sistema com atraso é bastante importante. Então, para um tempo de atraso de 1, a gente tem uma considerável quantidade de atraso de defasagem. Exemplo 3. Um sistema de controle de nível é mostrado na figura 7 e o diagrama de blocos na figura 8. Então, a gente vê aqui o atuador, o compensador, aqui o reservatório, a minha planta, o flutuador, a dinâmica desse meu flutuador. Okay? O atraso de transporte entre o ajuste da válvula e a saída do fluido é T sobre V. Okay? Portanto, se a vazão for de 5 metros por segundo, a área de secção reta da tubulação for de 1 metro quadrado e a distância for igual a 5 metros, então tem-se um atraso de transporte de 1 segundo. Certo? A função de transferência em malha aberta é dada por esse produto de funções de transferência. Certo? O diagrama de Bode para esse tema é mostrado na figura 9. A fase é mostrada tanto para o sistema com atraso de transporte e para o sistema sem atraso de transporte. Então, lá a gente vemos que o módulo não é afetado por esse elemento de atraso de transporte, mas a fase sim. A fase do meu sistema sem atraso é dada pela cor vermelha e com atraso de transporte, o retardo de transporte, lá a gente vê em azul. Este é um script para desenhar o diagrama de Bode do sistema de controle de nível para o MATLAB, na qual temos a definição das diferentes múltiplos dos fatores da minha função de transferência, numerador e denominador. Aqui temos um comando que só é e pode ser utilizado no MATLAB, que é aquele elemento de entrada de retardo de transporte. Okay? Neste caso de menos 1 segundo, okay? Por default, neste caso, como a gente vê aqui, meu atraso é de menos ST, sendo T 1 segundo. Okay? Então, simplesmente aqui escrevemos 1. Okay? Estes com atraso de transporte e G2 sem atraso de transporte. Aqui temos para setar o tamanho da figura. Certo? Aqui abrimos a figura, as opções para o Bode, para a gente poder desenhar o diagrama de Bode. E aqui a legenda, certo? Para o sistema com atraso exato, sem atraso. E vamos a localizar a legenda na parte inferior esquerda. Okay? Como a gente vemos anteriormente aqui, nesta posição. Okay? Então, a gente vê que a curva de ganho logaritmo cruza a reta 0 de vez em frequência de ômega igual a 0,8 radianos. Temos 0 de vez, aproximadamente 0,8, isso. Portanto, a margem de fase do sistema sem o atraso de transporte puro seria de 40 graus, contudo, com atraso de transporte adicional, descobre-se que a margem de fase é igual a menos 3 graus e o sistema é instável. A gente vamos depois, a gente vamos ver essa margem de fase, margem de ganho. E o sistema é instável, consequentemente, o ganho do sistema deve ser reduzido para proporcionar uma margem de fase aceitável. Se eu reduzo o ganho,
Então, eu vou deslocar minha curva de módulo para baixo. Okay. Se eu reduzo o ganho, então, esta curva vermelha vai ser reduzida para baixo, fazendo que esta frequência se desloque para a esquerda e fazendo com que a margem de face, que a gente vai determinar depois, seja maior. Para produzir uma margem de ganho de 30, o ganho deve ser reduzido no fator de 5 de Bayes, ou seja, K igual a 31 dividido por 1,78 para 17,7. O atraso de transporte em um sistema com realimentação introduz um atraso de fase adicional e resulta em um sistema menos estável. Consequentemente, como atrasos de transporte puro são inevitáveis em muitos sistemas, é frequentemente necessário reduzir o ganho de malha a fim de se obter uma resposta estável. Contudo, o custo da estabilidade é o aumento resultante no erro de regime permanente no sistema à medida que o ganho de malha é reduzido. As funções de transferência consideradas pela maioria das ferramentas analíticas são descritas por funções racionais ou por um conjunto finito de equações diferenciais ordenadas com coeficientes constantes. Uma vez que o atraso de transporte no tempo é dado por e elevado a menos st, onde t é o atraso, observa-se que o atraso no tempo não é racional. Será útil, se fosse possível, obter-se uma aproximação na forma racional para o atraso de transporte. A aproximação PAD utiliza uma expansão em série da função transcendental e elevado a menos st. É igual a tantos coeficientes quanto possível com uma expansão em série de uma função racional de ordem superior. Por exemplo, para aproximar a função e elevado a menos st para uma função racional de primeira ordem, inicia-se expandindo-se ambas funções em séries. Então, a gente vê que nesta equação 4, o exponencial é expandido, certo? Em potências de st. E para o caso de minha função de primeira ordem, certo? Eu vou também expandir em potências ds, certo? Com seus respectivos coeficientes. E depois eu vou comparar essas duas expressões. Para uma aproximação de primeira ordem, se deseja encontrar então n sub 0, n sub 1, d sub 0 e d sub 1, de modo que essa exponencial seja representada por essa função racional. Igualando-se os coeficientes correspondentes dos termos em S, obtém-se as relações dadas por essas expressões na última linha. Resolvendo então para esses coeficientes, temos essas igualdades. E fazendo d igual a 1 e resolvendo, resulta que e elevado a menos st igual a menos t sobre 2s mais 1 dividido por t sobre 2s mais 1. É uma aproximação. Isso é o que o MATLAB mostra quando a gente executa o comando PAD para uma aproximação de primeira ordem. Uma expansão em séries da equação 5 resulta, então, nessa aproximação, certo? E a gente vê, se comparamos a equação 5 com a equação, a equação 6 com a equação 4, a gente vemos comparando equações, verifica-se que os três primeiros termos são iguais. Então, para um S pequeno, a aproximação de PAD é uma representação aceitável de atraso de transporte. Funções racionais de ordem mais elevada podem ser obtidas. Aqui está a aproximação de PAD para o MATLAB, certo? Define-se essa sintaxe para o MATLAB, numerador, denominador, PAD, TN.
retorna a aproximação de D da enésima ordem do tempo de atraso elevado a menos st, na forma de função de transferência. O DEN contém o vector dos coeficientes do numerador e do denominador em ordem decrescente de potências ds. Ambos são polinômios da enésima ordem, por exemplo, para tempo de atraso 0,2 e a aproximação numérica ordem n igual a 1. Temos esse script definido nos comandos, certo? E o resultado, temos esse numerador e este denominador. Agora, para Octave, o comando é o PADECOF, tem quase a mesma sintaxe, que é a mesma sintaxe que no MATLAB. A declaração e o numerador e o denominador são um pouquinho diferentes, mas em si mantém a mesma relação. Okay? Então, este para o MATLAB, este para o Octave. Okay? E aqui, comando no Octave, comparação das aproximações, este é meu retardo de transporte, esta é minha primeira aproximação, e a segunda, esta última expressão. Okay? Se eu simulo essas aproximações do retardo de transporte, a gente vai ver que o retardo de transporte na cor azul, a primeira aproximação, sabe, na cor vermelha, e a segunda, a aproximação de segunda ordem na cor verde, e a gente vê a contribuição angular de cada uma dessas aproximações para altas frequências, certo? Que são limitadas. No caso de primeira ordem, a contribuição angular será de menos 180 graus, a de segunda ordem será de menos 360, okay? E a contribuição angular, ou defasagem do atraso de transporte para altas frequências é de um valor considerável.